Eu tenho uma pergunta para você que conhece um pouco das Escrituras, frequenta uma comunidade, uma igreja, né, segue a palavra de Deus pelas redes sociais. Você já se sentiu inseguro, muito preocupado diante de problemas e circunstâncias? Já se pegou em meio ao desespero e você não sabe de onde ele veio? Estamos aqui juntos para dar sequência ao tema, né, para fortalecer a fé. São alguns itens, algumas coisas que precisam ser agregadas à fé. E hoje nós estaremos falando sobre o conhecimento, o quanto ele é importante para sustento da nossa fé. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Na semana passada nós já tratamos de um dos fatores que fortalecem a nossa fé. E hoje nós vamos trabalhar esse segundo fator, que é o conhecimento. Porque segundo a palavra, né? Nós lemos já no outro vídeo, mas vamos reforçar agora, em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 5, principalmente na parte B, que é o tema de hoje, diz assim. Você pode ler para nós, por favor? Claro. E o texto diz o seguinte: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, a qual nós falamos semana passada, e a virtude o conhecimento. O diagnóstico que o Senhor Jesus disse para os religiosos de sua época, que o erro deles estava pautado na falta de conhecimento. Eles não entenderam, não reconheceram Jesus vivendo em sua época, e Jesus disse: aí está o erro de vocês. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Justamente. A palavra tem, né, no texto bíblico, no decorrer das Escrituras, nós temos diversos sinais de que a falta de conhecimento nos leva a errar, e a errar feio muitas vezes. Né? Em Oséias mesmo, tem um texto que diz que o povo ele se corrompe, o povo ele erra, o povo ele se decepciona por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Agora, o que é ter conhecimento? Você pode estar se perguntando, mas o que significa ter conhecimento? É assistir vídeos no YouTube? É ler muitos livros? É fazer uma faculdade? O que significa ter conhecimento nesse sentido? Conhecimento, Davi, primeiro nós temos que entender que o conhecimento ele não brota, né? Ele não dá numa árvore. O conhecimento ele é transmitido. Alguém mais experiente, ele transmite conhecimento para um discípulo, para um filho, não é? Para uma empresa, para uma equipe. Então o conhecimento ele nunca vai ser algo assim de autodidata. Eu vou me isolar e vou buscar o meu autoconhecimento e o conhecimento de algum assunto, de alguma situação. O conhecimento ele é sempre transmitido. Então existem 3 fatores importantes, né? A leitura, a audição e a boca, né? A leitura é quando você lê e você absorve, né, conhecimento. A audição quando você ouve de alguém que tem o conhecimento sobre algo. E quando você compartilha, quando você reparte o seu conhecimento, você está aumentando o seu conhecimento, você está diversificando o seu conhecimento. E isto, em relação às Escrituras, ela é muito fundamental, porque hoje, né, falar de Jesus, falar de Deus, de uma religião, do cristianismo, parece uma coisa tão simples e fácil, mas tem muitas coisas que estão sendo ditas com falta de conhecimento. Pessoas estão falando de coisas que, na realidade, elas não conhecem. Elas só estão apenas reverberando algo que ouviram, que leram, mas com falta de conhecimento, Davi. Justamente, para você ver o perigo e o risco de não se ter conhecimento. Você deve ter passado por isso. Na atualidade, o que mais vemos por aí são fake news, por exemplo. Então você acaba se movendo, se movimentando através de uma informação que não é verdadeira, que tira a sua paz, que deixa você temeroso, que faz você tomar péssimas decisões, porque você não tem o conhecimento a respeito daquilo, né? E justamente, o conhecimento ele vem de diversas formas, né? Mas a falta de conhecimento é danosa. A falta de conhecimento pode prejudicar muito a sua vida. E o texto bíblico diz isso, que por mais que você seja uma pessoa de fé, né, isso que é o texto está falando sobre isso. Você pode dizer para mim agora e falar para nós, olha, Davi, eu tenho muita fé, eu acredito, eu tenho certeza que existe algo maior, algo mais poderoso.
Isso pode ser uma realidade na sua vida. Mas se você não incrementar e fortalecer as suas bases com conhecimento, pode ser que dure pouco, pode ser que você fique mais fraco, você se sinta mais temeroso, como na pergunta que nós fizemos no começo. Se você já se sentiu inseguro, desesperado numa situação por falta de conhecimento. Então, existem diversas formas de você aumentar o seu conhecimento. E nessa semana, como na semana passada nós tivemos o desafio, né, de ser virtuoso, o desafio da virtude. Não sei se você se recorda, mas nós falamos no primeiro vídeo sobre ter virtude, fazer com excelência as coisas. Não foi isso que nós falamos mesmo. na semana passada? E nessa semana nós vamos lançar o desafio do conhecimento. Desafio, busque conhecimento. Pode ser esse nome? Pode ser esse nome. Inclusive, eu dar uma ideia para você. Procure conhecer essa semana sobre o amor de Deus. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo. Então você pode buscar um pouco mais de conhecimento sobre o amor de Deus, como ele é profundo, como ele alcança todos. Nós estamos aqui gravando esse material em pleno surto do coronavírus. É verdade. Então nós buscamos conhecimento sobre a parte científica. Nós temos que lavar as mãos, nós temos que fazer asepsia, nós temos que evitar lugares aglomerados de pessoas. Porém, e isso não pode abalar a minha esperança, né? Isso não quer dizer que Deus nos ama menos ou ele deixou de nos amar por conta desse surto do coronavírus. Nós vamos enfrentar isso, estamos enfrentando isso, sabendo que Deus nos ama e Ele está nos fortalecendo, Ele está levantando cientistas, médicos, infectologistas para tirar esse mal da nossa frente e a nossa vida continuar. Como é importante você saber que Deus ama você, que Deus nos ama e Ele vai continuar nos amar. Então, esta semana, busque conhecer sobre o amor de Deus, como ele pode ser intrínseco a você e como você pode expressar esse amor ao próximo. E de forma bem mais prática, né, de forma prática, o que nós vamos orientar nessa semana de busca de conhecimento? Primeiro, você tem um mentor? O que é um mentor, Davi? Busque alguém mais sábio que você para transmitir esse conhecimento até você. Então, se você não tem um mentor, o seu mentor pode ser, por exemplo, o seu pastor, como o meu mentor é o meu pastor. Mas se você não está, de repente, dentro de uma igreja, nesse momento, o seu mentor pode ser o seu pai. O seu mentor pode ser um professor, o seu mentor pode ser um líder de célula, para quem participa de uma célula. Tem um mentor, alguém que já trilhou aquele caminho, alguém que já percorreu aquele caminho e agora pode te mostrar e te explicar e te esclarecer determinadas coisas. Esse seria um ponto do seu desafio. Tenha um mentor, busque um mentor. O segundo desafio, a parte, seria ler objetivamente as Escrituras. Como é que uma pessoa pode ler objetivamente as Escrituras? Ler objetivamente as Escrituras, você tem a Bíblia, é um livro, né? É uma coletânea de 66 livros, mas tem livros históricos, nós tem livros românticos, tem livros proféticos. Eu acredito que dentro do desafio dessa semana, sobre o amor de Deus, o livro específico para você ler é o livro de João, que fala exatamente sobre o coração de Deus, o amor de Deus. E a terceira coisa, você compartilhar, né, o que você está aprendendo com alguém, né, alguém correlato a você, na célula, no seu trabalho, na escola, né, no seu convívio. E eu tenho certeza que esta semana o seu conhecimento sobre o amor de Deus vai estar num nível maior e, em consequência disso, a sua fé ficará mais inabalável. É isso aí. Falando em compartilhar, você pode começar hoje. Como? Compartilhando esse vídeo. Né? Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Dá um like, compartilha para os seus amigos, com seus contatos. Mas você pode fazer mais. Compartilhar esse vídeo seria, vamos dizer, o primeiro degrau. O segundo degrau seria você fazer, de repente, um vídeo, falar aquilo que você aprendeu. Falar, por exemplo, que você descobriu que a sua fé será mais forte se você for uma pessoa virtuosa e se você aumentar o seu conhecimento. Isso você pode dizer, você pode escrever, você pode mandar uma mensagem, você pode transmitir o seu conhecimento, porque transmitindo conhecimento, você vai agregar mais conhecimento, vai se tornar uma pessoa mais sábia. E quem sabe lá na frente você não pode se tornar até um mentor de alguém? Olha que fantástico seria isso.
Então esse desafio lançado. E a semana que vem estaremos lançando o terceiro pilar sobre fortalecer a fé, que é o domínio próprio. É isso aí, então não perca a semana que vem o vídeo sobre ter domínio próprio. Muito obrigado pela sua atenção, nós somos muito gratos por você ter assistido esse vídeo e até a próxima semana. Um abraço para todos vocês.